Oi, pessoal, boa noite. Hoje é dia do hambúrguer e infelizmente nós não vamos conseguir fazer o nosso evento falando de hambúrguer, que aconteceria no Senac Aclimação no sábado. Por conta de toda essa pandemia, a gente está impossibilitado. Então, por esse motivo, eu resolvi fazer uma live com uma pessoa que eu gosto muito, que eu prezo muito e que tenho muito respeito. É o professor Delmas Oliveira. Na minha opinião, e para mim, ele é a pessoa que mais entende de hambúrguer em São Paulo e no Brasil. Então, tudo que é com o professor Delmas. E é com muito orgulho que a gente começa o hambúrguer para começar o dia do hambúrguer, para comemorar o dia do hambúrguer. Esse lanche, esse sanduíche, essa comida super consumida por muitas pessoas. Não tem uma pessoa que eu não conheço que não gosta de hambúrguer. E a gente tem várias variações de hambúrguer. Então, quando você sai para comer um hambúrguer, quando você pede um hambúrguer, você pede com muitas variações, muitas possibilidades. E hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos esperar o professor Delmas entrar. Oi. Oi, Patrícia. Está me ouvindo bem? Tudo bem, boa noite. Estou ouvindo muito bem. Como vai? Seja bem-vindo. Boa noite, Patrícia. Que mesa legal, hein? Eu fiz essa mesa para você, Delmas. Eu comentei que eu prezo muito você, gosto muito de você e tenho muito respeito pelo seu trabalho. E não poderia ser outra pessoa para comemorar o dia do hambúrguer. Então, estamos juntos aqui no dia do hambúrguer. Obrigado, Patrícia. O respeito é mútuo, você sabe disso, né? Eu tenho também muito respeito por você aliás, por todo mundo, né? Por isso que a gente consegue ir caminhando sempre assim, né? O respeito que a gente tem pelas pessoas, né? Exato. E eu fico muito grato. Eu estava ouvindo você falar. Você sabe que uma vez eu fui entrar ao vivo no programa do Edu Guedes, Desculpa, eu já te interromper e contar a história, né? Eu fico contando história, né? Pode falar que a Uma casa vez é eu fui sua. entrar. É porque eu estava ouvindo você falar, sabe? Com esse carinho todo. Eu fico impressionado com o carinho das pessoas, assim, sabe? Uma vez eu fui entrar ao vivo no programa do Edu Guedes, e antes de eu entrar, assim, ele falou um pouco também sobre mim e tal. E ele falou assim: olha, agora, pessoal, vocês vão conhecer o cara que faz o melhor arroz do mundo. Meu, Patrícia, eu quase não entrei. Eu falei, eu não vou entrar, meu. Mas é verdade! Não tem condição de me colocar nesse patamar. Eu falei, fudeu. Eu não vou entrar, meu. Eu vou ficar quieto aqui, vou me esconder e vou falar, agora você se vira aí, cara, porque eu não tenho condição de fazer jus a isso. Eu posso te falar que assim, a gente está se falando de longe. Infelizmente, essa pandemia tem um lado ruim, mas também tem um lado bom, porque fazia tempo que a gente não se via, né? E aí acabou que eu falei, não, é o Delmas que eu vou colocar para falar de hambúrguer hoje e é com ele que eu vou, né? E Obrigado, eu tô quase... Depois de Paris, está falando que não é para mexer no arroz. Não é para mexer no arroz. Alguém já comentou na live aí, viu? Então, Karina, querida, né? Aliás, eu já queria que a gente não tem como muitas vezes a gente ficar falando com o pessoal, né? Mas eu queria já de antemão mandar um beijo a todos que se dispuseram a assistir a gente falar um pouco sobre hambúrguer, né? E falar também sobre o pequeno empresário, o médio empresário no Brasil, que é quem está sustentando o nosso país e, por outro lado, não tem retorno algum. E essa falta de retorno é declarada já, né? É verdade, exato. Não tem apoio nenhum, né? Nada. Não, pior que isso, Patrícia, nós ouvimos agora com todas as letras que não é para ter esse apoio, né? Ficou declarado isso, que o apoio não é para o pequeno empresário. E o dono de hamburgueria, o dono desse pequeno negócio, é o cara que segura, né? São aqueles 6, 10, 12 funcionários em cada local desse que segura a nossa economia. São esses caras que seguram a nossa economia. Então, eu queria mandar um grande beijo a todos, né, que se dispuseram a assistir a gente falar sobre essas pequenas e médias empresas, que são as hamburguerias, para saber que eles têm o meu respeito, tem muito respeito mesmo por eles. O nosso também. Para você ter uma ideia, Delmas, depois a gente vai falar isso no decorrer da live,
Eu tomei a liberdade sozinha de fazer uma pesquisa, porque a gente faz o evento falando de hambúrguer. Seria a quarta edição, você já participou, você sabe como que é. E eu Sim, fiz uma sei. pesquisa e tive um resultado importante, que depois você também viu, mas a gente vai comentar. E esse pequeno Sim. empresário foi o maior colaborador da pesquisa. Ele que respondeu e falou e deu todas as informações, né? Então, Sim. devemos muito a eles, Delmas. Sim, Patrícia, é esse pequeno empresário, são essas hamburguerias, essas pequenas empórios, Sim. esses caras que seguram o país. Esses caras seguram o país, porque o rico sonega. O rico no Brasil sonega. O classe média, o pequeno empresário, que é o cara que segura, que é o cara que tem, que registra lá tudo certinho, que paga os impostos, e que não está tendo nenhum apoio negativo, zero. E desse empresário, ele sustenta famílias de 4, 5, 6, 8 pessoas. Se você multiplicar a quantidade de pessoas que dependem do negócio, tem um número infinito, né, Delmas? Exatamente, exatamente. Esse cara, ele dá o respaldo da sociedade. É o pequeno e o médio empresário, que é o cara que o trabalhador vai, que o trabalhador consegue progredir, que ele consegue chegar a um gerente e tal. Porque nas grandes multinacionais é um conchavo, né? Uma coisa de indicações e mais indicações. Você muitas vezes não alcança as coisas, né? São só as pessoas que fazem parte do métier. Nas pequenas empresas, nas pequenas e médias empresas, não. Você consegue angariar as coisas pelo seu trabalho, pelo que você fez. Né? Então, um abraço bem grande a todos que estão aí assistindo. Muito obrigado. Exatamente. As minhas palavras são as mesmas do professor Delmas. Nós somos professores acima de tudo. E um abraço para todo mundo que trabalha com hambúrguer, que hoje é o dia do hambúrguer, tá bom? Exato. Feliz dia do hambúrguer a todos, né? Bom, Delmas, vamos começar então. Eu acho que dispensa uma apresentação, mas eu gostaria que você falasse rapidamente hoje como você está e falasse dos seus cursos e tudo que você está fazendo para informar o pessoal, por favor. Tá legal. Então, pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Delmas Oliveira. Eu gosto de ser intitulado assim, como professor, né? Porque é um título, é um nome que eu fui atrás, que eu busquei, sabe? Que eu tive todo um apreço para correr atrás disso e tenho muito orgulho de ser chamado de professor. No meu logotipo vem escrito professor, tal. Ficou lindo, ficou lindão. Ficou, obrigado. Foi um aluno, você vê, ó, eu dependo totalmente dos alunos, né? Foi um aluno que desenhou, foram os alunos que escolheram. Então, maravilhoso isso. Eu gostei muito também. Alex, um beijo. Então, Patrícia, eu tô nesse momento também, como todo mundo, nessa pandemia, tô dentro de casa o máximo que posso, né? Saio para ir ao supermercado. A minha esposa, a Eliane, ela trabalha numa clínica, né? Então ela tem que ir trabalhar, ela já voltou ao trabalho normal. A clínica, na verdade, nunca parou, tal, né? E eu saio muitas vezes para buscá-la, para levá-la, mas a minha vida, mesmo dentro de casa, tem se movimentado bastante. Você tem dado aulas particulares, não é, Delmas? Sim, eu tenho dado aulas particulares, algumas online, outras presenciais. Eu fui essa semana passada agora dar aula numa padaria. Foi uma coisa bem bacana, porque o dono da padaria, ele dispensou os funcionários na parte da tarde, ficou eu, ele e o auxiliar só de padeiro, que o Rafa, né? Que ficou lá só nós três e com todo o cuidado, sabe? Um cara caprichoso pra caramba. E nós fizemos um trabalho na padaria dele. Até ontem eu mandei pra Eliane, ele me mandou um áudio, Patrícia. Isso é tão valoroso pra mim, sabe? Ele me mandou um áudio dizendo: pô, professor, eu tô muito orgulhoso agora do pão, do jeito que tá saindo, me agradeceu. Esse é um resultado que eu gosto muito. E estou em umas parcerias que têm aparecido, né? A TGX, por exemplo, uma agência de turismo que, através de uma outra agência, do Giba, eles me procuraram e vem vindo um projeto muito louco aí numa web TV. Esse trabalho em parceria, bem legal, Patrícia. Eu trabalho em parceria com a TGX, que é uma agência de turismo, e eles vão semanalmente, eu vou fazer receitas para eles. E eles vão postar as receitas na página deles, TGX, pessoal, procurem para vocês seguirem. E vão postar na página deles e as receitas vão ser relacionadas
as viagens, Oh, sabe? Então eu vou falar que na hora de delícia. um país, tal. Nossa, eu achei a ideia muito louca. Fantástico. Então essas coisas têm me movimentado. Eu É, tô, ó, o Giba tá aí, tá ouvindo. Projeto show, muito louco. legal. E então é uma coisa que tem me movimentado, tem feito parte do meu dia a dia. Não Aham. deixa a gente parado, né, Patrícia? Deixa a Não, gente não. ativo. Não Então pode tá bem parar. legal. Não pode parar. Tá Alguém aí funcionando pediu bem curso de legal mesmo. linguiça. Olha, tem gente pedindo curso de linguiça, mas isso fica para uma próxima live, viu, Deus? Mas pelo amor de Deus, hoje é hambúrguer, hein? É verdade. Já tá na agulha também, salve Giba. Já tá na agulha também um projeto de um curso de embutidos aí, de Tá bom. embutidos artesanais. Eu tô com uma situação bem legal, com uma reunião marcada logo após essa pandemia, com o pessoal da Curato, né? Perfeito. Então, tem bastante coisa para Muita coisa. aparecer aí, muita coisa bem legal. Beleza. Bom, vamos falar de hambúrguer, então? Foi para isso que a gente veio Vamos aqui sim. hoje, chefe. Verdade, vamos falar de hambúrguer. Você me passou aí o roteirinho, que eu achei muito interessante, e eu vou deixar à sua disposição. Eu vou seguir o que você me passou, e a gente poderia começar falando um pouco do mercado de trabalho. Só para ressaltar, quando eu faço uma live, eu sempre gosto de ter algum cenáriozinho para ficar bonitinho e não ficar só olhando para o rosto da pessoa, que cansa, né? Olhar só para a cara da Ainda pessoa mais fica pro meio meu. cansativo. Então, o que eu fiz É para verdade. você? Olha, hoje a gente vai falar de 3 situações. Os hambúrgueres estão crus, que eu fiz de propósito. Então, Sim. de acordo com a pesquisa que eu fiz, que a gente vai falar mais para frente, o vencedor eu não vou lembrar agora o número, é o X-salada ainda que ganha disparado, Delmas. Isso foi muito interessante. 64%, se eu não me engano, na pesquisa, X-salada. X-salada Então, é o povo disparado. ainda consome o X-salada. O que eu fiz? Eu separei 3 tipos de hambúrguer para as pessoas verem. Aqui é o hambúrguer industrializado, tá? Dá para ver aí, gente? Dá para ver? Ô, Patrícia, o Emilson está falando que o seu áudio está um pouco baixo. Ah, eu vou gritar mais então, tá bom? Porque eu estou um pouquinho longe. Então, aqui, olha. Isso. Aqui é um hambúrguer industrializado, tá? Aqui é um hambúrguer à base de plantas, que está na moda agora, né, Delmas? Sim, E vegetariano. aqui é a carne de hambúrguer in natura, natural. E aqui nós temos a maionese, o ketchup, o queijo mussarela, que eu gosto de queijo mussarela, o tomate e a alface. Tudo para decorar o nosso cenário, tá bom? Tá legal. É um x-salada, né? É um x-salada. Aí eu queria te falar outra coisa. O porquê do pão francês. Eu gosto do meu x-salada no pão francês. Sim. Tá bom? Que, na verdade, tem bastante hamburgueria já fazendo o pão francês em formato de hambúrguer, né? É verdade. Por incrível que pareça, a gente falou sobre isso há cerca de 5 anos atrás, e depois uma grande hamburgueria aí assumiu o papel de protagonista no pão de hambúrguer francês, tal. Sim. Maravilha, eu acho que tem mercado para todo mundo, mas é uma coisa que a gente comentou há 5, 6 anos atrás nos cursos de hambúrguer gourmet ainda, sabe? E falando sobre o aluno diversificar o pão, tal. Eu sempre falei muito sobre o pão no curso. Eu acho que o pão ele tem 30%, Patrícia. Não sei se a gente já pode embalar aí, já falar começar a falar. Vambora, então. Vai lá. O pão, por exemplo, eu acho que o pão ele é 30% do lanche. A qualidade do pão é essencial. É essencial. Ela tem que estar atrelada a todo o composto que é o hambúrguer, porque o hambúrguer ele é um composto, né? Quando eu vou numa hamburgueria, que eu mordo um hambúrguer, eu quero na mesma mordida, eu quero a crocância do pão, ou a maciez, se for um brioche, algo assim, mas eu quero o pão, eu quero a carne, eu quero tudo numa mordida só. Por isso que muitas vezes eu até sou bem recriminado por falar isso em reuniões com vários caras de hambúrguer. Por isso que muitas vezes eu não gosto daquele hambúrguer com 3, aquele hambúrguer muito alto, com 3, 4... Porque não faz sentido para mim, eu não consigo morder aquilo. É difícil mesmo, é difícil. O que eu acho interessante é morder o hambúrguer e ter tudo numa bocada só. Então, pão é de suma importância. Hoje nós já temos aí grandes fornecedores de pães. Sim.
principalmente aqui em São Paulo, nós temos grandes fornecedores de pães, nós temos hamburguerias que estão fazendo o próprio pão, né? Bastante hamburgueria fazendo o próprio pão. Sim. Eu acho que ter muito cuidado com isso, porque você tem ali duas cozinhas, né? Dois tipos de cozinha. São dois negócios, né, Delmas? Dois uma coisa negócios. É o hambúrguer, outra coisa é o pão, né? Exatamente. Você tem dois negócios, é vantajoso, muitas vezes mas às vezes também você ter um excelente fornecedor de pão vai te poupar trabalho, vai te poupar despesa com todo esse investimento e tal. E agora, se você tem condição de montar isso, é bem interessante, é uma coisa que vale a pena. Mas, como eu já disse, para dizer, nós temos grandes fornecedores de pães hoje em São Paulo. Cara que fera no pão por aí, dá para enumerar isso. Eu conheço pessoalmente pelo menos uns 10. Sim. Grandes fornecedores de pães. Indo de encontro àquilo que nós falamos no começo, também tem que dar oportunidade para a cadeia. Não adianta você segurar todo o negócio com você, né, Delmas? Muito bem. Também acho, Patrícia, e falo muito isso em aula também. Às vezes, próximo de você ali, um pequeno produtor de pão, com muita competência, um cara que muitas vezes tem só você e mais um que ele atende. Esse cara, mas professor, eu tenho que ter um outro fornecedor sempre na agulha para poder não me faltar pão, porque fornecedor de pão costuma dar umas pisadas na bola de vez em quando. É verdade. Muitas vezes eu ligo para um ou outro, até falo, porra, cara, você atrasou o pão, sem o pão o cara não trabalha. Não vai. Isso, então, mas hoje as hamburguerias já estão muito espertas com isso, eles congelam o pão, a gente sabe que mantém a qualidade congelando, então a qualidade do pão, você ter um fornecedor próximo de você para ter esse pequeno produtor ali e fazer esse cara já, sabe, começar a crescer junto com você, eu acho isso faz parte do trabalho. Então, assim, vamos na sequência, você começou a falar do pão. Você quer voltar para o seu roteiro? Vamos seguir na sequência aqui da nossa mesa. O que você prefere? Não, manda bala, Patrícia. Manda bala. Depois do pão, o que você quer falar? Eu tenho aqui o hambúrguer industrial. Não sei se dá para vocês verem aí, tá? Esse dá para ver que é industrial. Eles chamam de gourmet, tá? Ele custou um hambúrguer R$15,90. Eu achei caro, tá bom? Aí aqui a gente tem o hambúrguer da carne in natura, que eu fiz o seu blend que você passou. Então começa pela carne in natura para falar do seu blend que você ensinou. Tá legal. E, inclusive depois a gente pode colocar o blend, eu posto lá pro pessoal fazer, né? Coloco no Insta pro pessoal fazer. Eu sou um cara que eu gosto muito de carne de hambúrguer, sabe, Patrícia? Acho que até por isso que o mercado de hambúrguer me vira e mexe vem alguém falar comigo sobre hambúrguer. Eu gosto muito de hambúrguer, gosto muito mesmo. Mas eu gosto muitas vezes de partes de hambúrguer que bastante gente, eu não sei se tem um certo preconceito e tal, se o mercado não dá para isso, porque eu gosto do hambúrguer feito com carne de pescoço bovino, com partes... Porque é a parte mais gordurosa do boi, né? A parte do pescoço, o peito. Quando eu faço hambúrguer para eu comer, eu vou no açougue. Aliás, tem uma curiosidade interessante. Outro dia eu fui comprar carne para fazer hambúrguer no açougue, no Oba, aqui perto de casa. E o açougueiro me conhece. Eu moro na mesma casa há 42 anos, Patrícia. Então, 43 vai fazer agora. Então, eu vou lá, o açougueiro me conhece. E tinha um cara do meu lado comprando lá, eu até já contei essa história muito para os alunos. E eu fui lá e pedi carne para ele moer para mim, né? Então, ele moeu. Eu falei, você moe para mim? Eu chamo todo mundo de magrão no açougue lá. Espera só pouquinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Peraí. Você moe uma ou 2 vezes? Eu não moo 2 vezes jamais. Eu moo a carne uma vez só, sempre. Porque eu acho que se você moer 2 vezes, ela começa a ficar muito pastosa. E eu não gosto. Eu gosto dessa aeração na carne, sabe? Eu não gosto dela muito pastosa. Então eu fui lá e pedi para ele moer para mim um pouquinho de miolo de acém, um pouco de peito bovino e um pouco da carne do pescoço. E, nossa, mas na hora começaram a me olhar na fila do Oba, ainda mais o Oba, que é um ambiente, né, A mais A, né? A mais A mais B mais H.
O ovo é H, né? Então, ficou todo mundo me olhando. Aí eu emendei uma coisa pior ainda. Eu falei para ele, Magrão, você me faz um favor? Aquela gordura do peito que você tirou ali, você vai descartar? Ele falou, vou descartar. Eu falei, então você moe ela e dá ela para mim que eu vou usar. Nossa, tinha uma mulher do meu lado assim que ela quase se afastou. Aí ela veio e me perguntou. Ela perguntou para mim. Ela falou, escuta, o que você vai fazer? Aí eu falei, olha, eu vou fazer hambúrguer, senhora. Ela falou, mas você vai usar essa gordura? Eu falei, vou usar essa gordura. Ela falou, e ele te deu essa gordura? Eu falei, sim, ele me deu, porque é uma gordura que ele ia descartar. Então ele moeu mais 30%, que é uma porcentagem que eu gosto de gordura, ele moeu mais 30% de gordura do hambúrguer ali, e eu acabei levando aquela carne que causou assim um certo alvoroço ali. Ficou todo mundo olhando, estava todo mundo pedindo picanha, o outro pedindo filé mignon. São carnes que eu não gosto. Eu gosto de picanha, claro, mas não para moer. Quando eu dava o curso de hambúrguer no Senac, tinha um hambúrguer de picanha, né? Inclusive na apostila que eu ajudei a elaborar. Tinha um hambúrguer de picanha. E eu falava para os alunos, eu falava, nós vamos fazer um hambúrguer de picanha aqui para você nunca mais na sua vida fazer hambúrguer de picanha, cara. Porque fazer hambúrguer de picanha é um desperdício. É um sacrilégio, né, Delma? É um sacrilégio, é um absurdo. É gastar uma coisa que você poderia cortar um filé e comer a picanha. Hambúrguer é de miolo de acém com peito, com pescoço, com gordura do peito, com essas carnes que geralmente ninguém quer usar. É a melhor carne, a meu ver, para hambúrguer. Então esse blend que tá aí... Deixa eu só te falar uma coisa. Você sabe que o que me incomoda muito, no geral, tá? Não é só no hambúrguer, é essa coisa de gourmetização que fazem e que todo mundo quer fazer coisas muito diferentes. Não precisa, né, Delmas? Sim, não precisa. Não precisa. Hambúrguer é uma coisa que você não pode ficar saindo muito do simples. É uma coisa muito simples, eu falei isso em palestra algumas vezes já para pequenos empresários que vão abrir hamburgueria. Hambúrguer é uma coisa muito simples, não fica glamourizando muito, não, porque você parece que está fazendo uma coisa que você não quer dar acesso às pessoas, sabe? Exato. E não é para isso, né? Comida não é para isso, alimento não é para isso. Quem nasce para alimentar pessoas, nasce para alimentar todos, e não só algumas classes. É isso aí. Então... Você sabe, eu vou contar uma história rapidinho. Uma vez eu fui fazer uma consultoria para uma hamburgueria e o cara, na hora da consultoria, lá de eu fazer a lista dos equipamentos que ele ia comprar, eu tinha feito o cardápio junto com ele e tal, até o Mussa estava junto comigo. E o cara queria pôr um forno combinado. Ele falou, eu quero pôr um forno combinado aqui na hamburgueria. Eu falei, olha, você não vai precisar de forno combinado, né? O cardápio que nós fizemos não pede forno combinado. Ele falou, não, mas eu quero forno combinado. Eu quero um forno combinado. Aí eu falei, mas você quer um forno combinado para quê? Aí ele falou, olha, eu quero um forno combinado, porque todo mundo usa forno combinado. Eu falei, então você faz o seguinte, cara, você compra um forno combinado, a gente põe na porta da sua hamburgueria e põe a chave dos carros. Sabe, pro valet? Você compra, você paga 70 mil reais num forno combinado e a gente põe ali pro valet guardar, porque nós não vamos utilizar o forno combinado. Então, esse glamour que as pessoas ficam buscando, às vezes, Patrícia, ele não pertence à hamburgueria. Não. Você pode ter um ambiente requintado com coisas simples. O simples é requintado. Então, o menos é mais, né, Delmas? O menos é mais. Em outras palavras, é isso. O menos é mais, né? É mais. Então, eu coloquei aqui. Agora, vamos falar um pouquinho, antes de falar do dia à base de plantas, que agora é uma modernidade, uma tendência, né? Vamos falar um pouquinho desse hambúrguer industrializado. Por que eu coloquei o hambúrguer industrializado? Porque a gente sabe que o mundo é diverso. Então, tem gente que usa o natural e tem gente que faz com industrializado. Me dá só alguma... me fala um pouco sobre isso. É problema? É pecado? É ruim? Não é? Não. Você sabe que eu tive um exemplo, eu conheci um cara que vendia hambúrguer, ele não era nem esse ainda tá bacana. Aquele mais fininho, sabe? Que a gente sempre comprou no mercado. Tá. Esse aí.
Esse ainda tá bacana, esse ainda tem um peso bacana, quanto pesa isso aí? Eu acho que é 180 gramas, porque foi R$ 15, Delmas. Sim, R$ 15 só um? Deve ser 180 gramas, mais ou menos. Bom, R$ 15, pessoal. Se você fizer um hambúrguer bom, feito de peito bovino, por exemplo, misturado com miolo de acém e 30% do peso de gordura do peito, com R$ 15 você faz uns 10 hambúrgueres. Exatamente, De 130 gramas, que é o que as hamburguerias estão, a média que estão usando hoje é entre 130 e 150 gramas. Ninguém mais está usando 180, com exceção da hamburgueria paulista, do Itamar lá. O Itamar ainda está usando 190 ou 200 gramas lá, mas o Itamar consagrou esse hambúrguer de 200 gramas, acho que é 220 gramas. Tá maravilhoso, não tenho o que falar. Mas a grande maioria vai levando com um hambúrguer até 160 gramas. Tá. Agora, quanto a esse hambúrguer industrializado, Patrícia, ele tem mercado. Eu conheci um cara, por exemplo, e não era nem esse hambúrguer, era aquele fininho, que vem numa caixinha com 12 hambúrgueres dentro, com 10 hambúrgueres dentro. Sim. Então, o cara usava 2 daquele dentro de um lanche e ele vendia simplesmente na porta de uma faculdade aqui na Vila Guilherme, próximo até da minha casa. Esse cara vendia 250 hambúrgueres por noite. Uau! Jura? E sim, numa perua. Ele vendia 250 hambúrgueres por noite. Olha em frente ao Uniban, no auge do Uniban ali. Então, tudo tem seu mercado. Sim. Eu não posso chegar para um cara que faz o hambúrguer industrial, que faz a linguiça industrial. Se você falar se eu prefiro, eu vou falar para você que não. Tá. Eu prefiro fazer o meu hambúrguer. Outro dia aconteceu um negócio maravilhoso. Eu recebi de um aluno, do Adriano Paladino. Eu vi. Você viu? Vi. Pô, o Adriano me mandou aqui em casa uma caixa com os hambúrgueres, com o pão, com o queijo. Mas olha, uma coisa que aí depois chegou num dia à noite, eu fritei batata. Eu postei, inclusive. Você colocou tudo. Eu fiz uma maionese. Mas foi uma noite de gala aqui em casa. Você vê com uma coisa tão simples. Adriano, olha, fantástico o seu hambúrguer, cara. Uma porcentagem de gordura muito boa, sem nervura. Quando você mordia o hambúrguer, não tinha aquelas nervuras que você tem que saber tratar a carne. Uma carne aerada, mordendo com facilidade, soltando fácil do pão. Maravilhoso, Patrícia. Agora, se você perguntar para mim, é claro que eu vou preferir ao Paladino. Ele tá aí, ó. Adriano, show de bola, meu velho. Show de bola, eu adorei aquilo. Vira e mexe, Patrícia. Os alunos mandam me entregar hambúrguer, mandam me entregar. Eu fico muito grato com isso. Sabe que outro dia eu cheguei aqui... Esse chama É o Amor. É o amor. Mas é muito recíproco, né? Sim. Porque eu sou completamente doado a eles quando estou próximo. Sim. E olha que coisa interessante. Assim que começou essa pandemia, eu comecei a receber algumas mensagens de alunos. Olha que coisa maravilhosa, Patrícia. Como eu tinha recém saído da empresa, eu recebi mensagem de uma aluna, por exemplo, que ela falou assim, me chamou no particular e falou assim para mim. Falou, professor, como é que você está? Você está bem? Como você está financeiramente? Professor, eu divido o que eu tenho com você. Olha que coisa maravilhosa. Isso é maravilhoso. A Eliane está aí me ouvindo, ela sabe do que eu estou falando. É maravilhoso os alunos fazerem isso. Outro dia, um aluno chegou aqui, Patrícia, na minha casa, com 3 caixas. Eu não sei, acho que eles ficam preocupados comigo, sabe? Eu estou bem, pessoal. Eu estou bem, muito obrigado. Deixa eu te falar. Acho que é por isso que você está um pouco fortinho, né? Patrícia, eu estou na pandemia, né? E durante a pandemia, olha, a minha mulher, ela adora bolo de banana. Ui. Eu devo ter feito, para não exagerar, filha, quantos bolos de banana eu fiz aqui? Uma semana eu fiz uns 5. Tá. Fiz uns 5 bolos de banana. Sugestão aqui na live. Vamos perguntar para o pessoal o que eles mais gostam que acompanha o seu hambúrguer. Vamos perguntar para o pessoal que está online aí. O que eles mais gostam. É verdade, podem... O que mais... o de acompanhamento, tipo batata... E o que for. Sim. O que você mais gosta para acompanhar o hambúrguer.
Sim, fala aí, pessoal. Mas voltando, aí Então, você fez quantos? então, e Cinco bolos? Você fez 5 bolos? 5 bolos de banana, fiz integral ainda com açúcar demerara que ela gosta, com farinha de aveia, Aham. batata, Karina. Eu também. O hambúrguer, ele é uma coisa que não adianta você, na hora que você vai sentar numa hamburgueria para comer um hambúrguer, não adianta você chegar lá e falar, olha, eu queria um hambúrguer, mas eu não quero fritura, eu não quero bacon. Olha, pessoal, vou dar um conselho para vocês. Quando você for comer um hambúrguer, vai pra guerra. Vai pra guerra, sabe? Chega lá, cerveja, batata frita, um bom hambúrguer com bacon e, sabe, divirta-se por alguns instantes, sabe? Divirta-se muito, porque a hamburgueria gosta que você vá lá e aprecie aquela coisa com tudo, sabe, Patrícia? É isso aí. Mas eu gosto muito de hambúrguer com chili. Ah, tá. Eu faço chili de carne, né? E gosto muito de comer o hambúrguer com batata e passar a batata no chili de carne bem apimentado e comer junto com o hambúrguer assim, que fica uma coisa desvairada, né? Então por isso que você me vê, por isso você me vê um pouco mais forte nessa pandemia. Eu tô um pouquinho mais forte, realmente. Mas deixa eu te falar agora. Nós já falamos do hambúrguer natural, do hambúrguer industrializado. E agora a nova moda, que é o hambúrguer de plantas. Isso. Eu vou confessar... O vegetariano, né? Hã? O vegetariano, né? É o vegetariano, sim. Eu vou confessar que eu nunca comi e coloquei aqui mais a título de curiosidade. Você tem alguma coisa para falar desse tipo de produto? Esse é industrializado também? Sim. Eu sei qual é. Esse hambúrguer, ele é... A Laurinha, o chili, o melhor chili do mundo. Preta, esse hambúrguer, a base dele é grão de bico, né? Ele tem uma base de grão de bico. É um hambúrguer que eu provei já, Patrícia. E a mim, eu faria o hambúrguer vegetariano, sabe? É um hambúrguer que eu faria. Só que eu costumo dizer para os alunos o seguinte: você tem aí um ticket médio na sua hamburgueria de R$30, certo? Então você tem um ticket médio de R$30. Eu acho que se você vai fazer um hambúrguer vegetariano, pessoal, você precisa respeitar algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é que se você vai fazer um hambúrguer vegetariano, você tem que ter uma chapa exclusiva para o hambúrguer vegetariano. Ele não pode ser feito na mesma chapa que o hambúrguer de carne. Muito bom. Muito bom. Sua câmera está fora de esquadro, Patrícia. A câmera sua... Aí. Tá. Muito bom, Deus. Então, ele tem que ter respeito pelo vegetariano. Super dica. Isso. Tem que ter uma chapa somente para os hambúrgueres vegetarianos. Eu diria mais ainda, Patrícia, o abafador tem que ser um outro abafador, a espátula tem que ser uma outra espátula, ele tem que ter todos os utensílios para o respeito pelo hambúrguer vegetariano. Respeito aos vegetarianos. Tem que ter isso, certo? E se o seu ticket médio, na hamburgueria é de R$30, R$35, você não pode fazer um hambúrguer de abobrinha. Não pode. Tá entendendo? Você não pode chegar pro cliente com um hambúrguer de abobrinha e vender ele a 25 pau, 26 pau. Não dá, pessoal. Isso não dá. Então, eu acho que é melhor desenvolver um hambúrguer de cogumelos, um hambúrguer com grão de bico e palmito. Eu vi um hambúrguer de palmito com grão de bico outro dia. Pô, fantástico. Tava maravilhoso a combinação. Eu vi um hambúrguer outro dia de grão de bico, palmito e açaí. Tá. Grão de bico, palmito e berinjela, grão de bico, palmito quer dizer, a criatividade, ela é infinita. É infinita. Agora, você fazer um hambúrguer de abobrinha e cobrar 25 pau por ele, não dá, né? Não dá. Não tem condição. Eu coloquei... Lentilha, como a Karina falou. Eu coloquei esse hambúrguer por conta dessa tendência, dessa novidade que veio, né, Delmas? Mas é claro... que o tradicional ainda impera muito, né? E sempre é mais o tradicional mesmo, né? Sim. Se você perguntasse para mim hoje o que não pode faltar numa hamburgueria, no cardápio de uma hamburgueria, eu diria a você cheeseburger. Isso. Não
tem como. Você pode ter hambúrguer de salmão, hambúrguer de cogumelos, você pode ter hambúrguer de folha de ouro, não interessa, tem que ter cheeseburger. É isso aí. Você tem que ter cheeseburger no cardápio. Porque o cara senta lá, ou ele, ou o filho dele, ou a mulher dele, ou a sogra dele, alguém vai pedir cheeseburger. Sabe, eu vou te contar uma curiosidade. Vou contar uma curiosidade para você, Patrícia. Eu fiz o cardápio de uma hamburgueria há alguns anos atrás, e além do cardápio, eu treinei a equipe. Fiz um trabalho muito bacana com o Guto, esse garoto fantástico que está indo de vento em popa com a Mob, que é uma hamburgueria que, se vocês não conhecem, vão lá, porque é uma hamburgueria que vale a pena conhecer, que o Guto e o Rubinho, outro profissional maravilhoso, e eles estão agora deslanchando cada vez mais. Mas durante o treinamento dos funcionários, a gente fala sobre uma série de coisas, Sim. Né, Patrícia? Você Por exemplo, pode entrar no seu roteiro agora para falar de funcionários e tudo mais. Vamos entrar nisso. Isso. Tá. Eu acho que, principalmente agora que nós estamos passando por uma pandemia como essa, Patrícia, a gente tem que, de uma vez por todas, parar de ser preconceituoso. Certo? De uma vez por todas. Mesmo porque o mundo, o comércio, a comida vai entrar de uma vez no estágio do acolhimento. Exato. De uma vez agora, de uma vez por todas, o seu ambiente vai ter que ser acolhedor. Acolhedor, Você vai ter que ser né? Sim, você vai ter que ser o proprietário de uma hamburgueria acolhedor. Você vai ter que ser aquele cara de contato. Se você não é um cara de contato, irmão, eu vou te dar um conselho. Coloque um funcionário que você percebe que ele é um cara de contato para receber as pessoas, para trazer esse carinho, sabe? Então, às vezes eu vou trabalhar para uma outra hamburgueria, como fui uma vez, e tem aquela coisa de, olha, você vai treinar aí. Uma vez um empresário me disse isso, Patrícia. Ele falou, você vai treinar os funcionários? Não é o caso da hamburgueria que eu estava falando, né? Uma outra hamburgueria. A Mob é maravilhosa. Ele falou, você vai treinar os funcionários, mas você vai fazer a seleção dos funcionários? Eu falei, vou fazer a seleção dos funcionários. Ele falou, mas você não vai contratar nenhum daqueles caras com aquele cabelo... Aí eu falei, que cabelo? Patrícia, vai vendo. Aí eu falei, que cabelo? Aí ele falou, aquele cabelo, tipo Bob Marley, que eu vejo nas hamburguerias aí. Desculpa, aí eu falei pra ele assim, hospitalidade. Olha, eu falei pra ele assim, olha, eu tinha a intenção de contratar pelo menos um cara ou uma menina com dread. Chama dread isso, tá, irmão? Agora que você falou isso, eu tô pensando em contratar todos da equipe. Todos da equipe dread, sabe? Por quê? Porque quando eu vejo alguém numa equipe, Patrícia, que é mais, que parece mais comigo, com a minha, com o meu viver, eu me sinto acolhido nesse local. Exatamente. E o dono de uma hamburgueria, ele vai ter que hoje ser acolhedor o suficiente para receber todos. Sim, Se você não quer receber todos, aí tudo bem, faça a sua equipe, sabe, da forma como você acha melhor, mas eu acho que você tem que receber todas as pessoas. Então, acessibilidade, por exemplo, se em frente à sua hamburgueria não tem uma rampa para cadeira de rodas, tem que fazer. É como se eu passasse com meu filho na cadeira de rodas na porta e você dissesse para mim, eu não quero teu filho aqui. Se não tem rampa, você não quer meu filho. É verdade. Então você não pode cometer um sacrilégio desse. No fundo é um desrespeito ao ser humano, né, Delmas? Exatamente. E o mercado não dá mais para isso, Patrícia. Não há mais espaço para esse tipo de cidadão no mercado. Para esse tipo de empresário. O cidadão hoje, o empresário hoje, ele é acolhedor. Você está entendendo? Ele vai ter a rampa, ele vai ter o espaço, ele vai ter até, sei lá, eu acho até que a hamburgueria, ela tem que notar, até se ela perceber algum movimento em que uma mulher está passando por uma situação difícil, ela tem que intervir. Sim, claro. Arrumar uma forma de falar, escuta, a senhora, sei lá, nós trouxemos um brinde especial para a senhora pode buscar ali no caixa? Ela vai até o caixa, você fala para ela, senhora, tá tudo bem?
Está acontecendo alguma coisa com a senhora? Nós estamos percebendo que a senhora está numa situação meio complicada. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Tem muitos casais, aproveitando isso que você está falando, que tiram para brigar dentro do estabelecimento. E eu sei. Tem que meter a colher, sim, Delmas. Tem que meter sim, a colher. Eu já vi. Eu já presenciei coisas assim, Patrícia. Você vê o absurdo, né? Você vê aquela mulher sendo, às vezes, maltratada. Sabe? Eu não aguento isso. Eu não aguento e acho que ninguém mais tem que aguentar isso. Não. Tá entendendo? Não cabe mais. Então, hoje, Patrícia, principalmente agora com essa pandemia mundial que está aí, não adianta a gente sair disso, ela está aí. E se ela está aí, o melhor que podemos absorver de uma situação dessa é entendermos o quanto nós teremos que ser acolhedores, o quanto nós não podemos mais ter discriminação com as pessoas, o quanto nós temos... Eu acho até que os ambientes hoje têm que olhar mais para aquele grupo, para aquele tipo, aquela pessoa que é marginalizada, sabe? Por exemplo, vou te dar um exemplo, que é um pessoal que eu gosto de trabalhar com eles. Hamburguerias ou restaurantes como a Madu, por exemplo, a minha querida amiga Madu, que é dona do Mandioca ali na Santa Cecília, que os funcionários dela são as minorias, são refugiados. Sim. Sabe, são grupos de pessoas em risco. Não tem oportunidade, né, Delmas? Dar exato. Dar, falou, Patrícia, você tirou a palavra que eu precisava. É dar oportunidade a quem tem poucas oportunidades. O ambiente hoje das hamburguerias terá que ser este. Em geral. Na verdade, em geral, Delmas. Os restaurantes, em geral. Mas como a gente está tratando do dia do hambúrguer, eu aconselho os senhores que têm aí os seus negócios a serem acolhedores. Assim, e se você não sabe como fazer isso, contrata a Madu, que a Madu vai dar um curso para você de acolhimento, que a Madu vai te explicar. Vamos chamar a Madu para fazer uma live, Delmas? Vamos. Eu fiz uma live com ela já, maravilhosa. Então eu acho que esse novo, o mercado, Patrícia, não tem mais espaço para curioso. Não. Tem que ser... Não tem mais. Isso. O mercado requer hoje o empresário acolhedor. Aquele cara que você olha para o salão dele e o Correia, que é meu querido amigo Correinha, ele pode... Maravilhoso. O Correia sabe do que eu estou falando. Quando você olha para uma equipe de salão e você vê ali pessoas de vários grupos... Sim. Você com certeza fará parte de um desses. E você imediatamente você sentirá que ali alguém fala a tua língua. A pessoa se identifica com o local, né? Exato. É uma coisa que o mercado chama de pertencimento. O mercado chama isso de pertencimento. Quando você traz um cliente para sua hamburgueria, o que você, como empresário, deseja, o seu desejo como empregado, é que ele tenha uma sensação de pertencimento. Se você conseguir que esse cidadão, essa pessoa, tenha essa sensação de pertencimento no seu estabelecimento, pronto. É tudo o que você precisa e é o que ele precisa para também se sentir bem naquele ambiente, para viver numa situação onde ele vai ter prazer em comer. Sentimento de pertencimento. E eu vou complementar. Com tudo isso, o sucesso vem sem fazer força, Delmas. Sim. Eu costumo dizer para os alunos o seguinte, Patrícia, pode até ser que demore o reconhecimento, mas vá numa toada simples e bacana, de um tipo de pessoa respeitosa, acolhedora, que uma hora o reconhecimento vem. Ele pode demorar, Patrícia, mas ele vem. As pessoas vão te reconhecer, vão te olhar, as pessoas vão te parar e falar, olha, eu gosto de você, cara. Isso aí. Parabéns. Isso é impagável. Impagável. A gente já está quase... Olha, tá tão bom, são 8h15 já, faltam 15 minutos para acabar a nossa live, infelizmente. Mas eu queria perguntar para você, eu pus aqui uma maionese também industrializada. Na sua opinião, para uma hamburgueria ter sucesso, maionese industrializada ou faz a sua própria maionese? Bem, maionese é a assinatura da hamburgueria.
O cara, ele faz o hambúrguer, ele tem um bom pão. Uma outra coisa que as hamburguerias precisam começar a se livrar é do alface e do tomate, sabe? Meu, existe... Não, Patrícia, para decorar tá bonito, você montou um x-salada. O x-salada vai ter que ter. Não tem como. Mas as hamburguerias precisam... O dono da hamburgueria ou a pessoa que faz o cardápio precisa dar uma estudada. Existe 1 milhão de situações. Endívia, tem rúcula, tem agrião, tem picles, pepino, cebola crua, cebola caramelizada, mel. Hoje em dia vem vindo uma tendência muito de usar meles apimentados, que sabe? delícia. Então, num hambúrguer, por exemplo, de carne de porco, faltou uma cebola aqui, né? feita no mel, Faltou. sabe? Uma cebola feita na cerveja. Então, essa variação. Agora, depois que você monta tudo isso, a maionese é a hora que você assina. Tá. Você dá a assinatura e manda para a mesa. Então, a maionese é uma coisa muito particular. Se nós tivermos numa rua 10 hamburguerias, e as 10 hamburguerias com hambúrgueres diferentes, mas todas usarem a maionese Hellmann's, todos os hambúrgueres terão o mesmo sabor. Por quê? Porque a Hellmann's, ela tem uma personalidade incrível. Tá. Entendi. Sabe? Qualquer coisa, qualquer hambúrguer que você colocar a maionese Hellmann's, ele fica parecendo com qualquer outro hambúrguer, por causa da personalidade da maionese. É que nem shoyu. Já viu shoyu? Shoyu, eu falo para os alunos, se você se perder no deserto do Saara, não leva água, leva shoyu. É verdade, sabe por quê? Porque shoyu, Patrícia, se você achar um camelo morto e pôr shoyu, fica bom. Se você tirar uma fatia de um camelo morto e pôr shoyu, fica bom. Pode comer que fica bom. Mas é por causa do sal? É por causa do sal? É por causa da personalidade. Imagina, esse povo criou um negócio com um umami tão poderoso que o negócio se você puser shoyu em rapadura, vira sashimi. Entendi. Tamanha personalidade. Entendi. Então, a maionese é a tua personalidade. Você tá entendendo? É a hora que você assina teu hambúrguer. Ela precisa ser uma maionese artesanal. Tá. Precisa. Então, para quem está ouvindo a gente, por acaso vai abrir uma hamburgueria, ou já tem, ou quer fazer em casa, sempre preferir a maionese artesanal feita no local, né? Faça sua maionese. Exato. Você tem aí uma duração de 3 dias, né? Ela conservada em geladeira. É claro, tem que estar tudo etiquetado, tem que estar tudo bem feitinho. Tá? É o que eu disse para você. Hoje a pessoa precisa fazer. Não tem mais espaço para amador, para curioso. Tem que ser feita uma coisa bem feita. Então, tudo etiquetado, tudo bacana. Com certeza você fará uma maionese, obedecerá a todas as regras, porque você tem que obedecer, você tem que ser um cozinheiro, Patrícia. Ele tem que ter 2 pilares que são primordiais na carreira dele. Um deles é o sabor. O outro pilar é a higiene. Sim, total. É verdade. Cozinheiro é um cara... Cozinheiro, quando eu digo cozinheiro e cozinheiras, né? Porque não existe gênero para isso. Nem para nada, né? Nem para nada. Mas um dos grandes pilares da gastronomia é a higiene. Sim. E você tem que ser um empresário higiênico. Você tem que ser meticuloso na higiene. Então faça tudo bem feito que dará certo. Deixa eu te fazer mais uma pergunta que eu vou... Olha o Itamar aí, Itamar. Eu acabei de falar... Peraí, Patrícia, desculpa. Eu acabei de falar da hamburgueria e falei do Itamar aí, ó. Olha o Itamar aí. Que bom. Você tá vendo? O Itamar usa lá, é um sucesso a hamburgueria que ele coordena. Sim. Por quê? Porque o cara fez um negócio bem feito, um hambúrguer grande, mas é um hambúrguer que hoje é respeitado. Tá certo. Tá fora da média que estão usando, mas é respeitadíssimo. Ele pôs até a portaria que tem que procurar aí. Itamar, obrigado, irmão. Tá certo. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu sou leiga, tá? Eu não entendo de hambúrguer. Quando vai fazer o hambúrguer, coloca-se o sal na carne ou na hora que tá fazendo o hambúrguer? Tira essa dúvida para mim. Bacana, isso é uma excelente pergunta. E quando eu estou dando um curso de hambúrguer, Patrícia, eu costumo dividir em 4 grupos e costumo pôr o grupo 1 coloca sal na carne antes, o grupo 2 coloca sal na carne na hora, o 3 coloca na carne antes e o 4 coloca sal na carne na hora. E depois eu jogo esta bucha para o aluno. Por quê? Porque você que tem que decidir o que tem que ser feito. Ah, se você quer... regra.
Não existe mais isso, Patrícia. Um dia, não sei da onde, me apareceu um chefe de cozinha, um cara com um chapéu na cabeça, dizendo que o hambúrguer tem que ser salgado na hora. Quem é que falou isso? Existem pesquisas comprovando, Patrícia, que o hambúrguer sendo salgado antes, ele sora menos. Pesquisas sérias comprovando isso. E se sora um pouco mais, a diferença é mínima. Tá. Agora, se dizer para mim que é melhor salgar antes ou é melhor salgar na hora, não sei. Vamos ver o seu movimento, qual o critério que você quer usar. Tá. Tenha identidade. Tá. Tenha identidade. Agora, quem sou eu para dizer que ele está errado em fazer alguma coisa assim? Porque eu sei de hamburgueria, por exemplo, que salga todos os hambúrgueres antes. Por quê? Porque os caras soltam 400 hambúrguer por noite. Se o cara da chapa vacilar, ele não sabe mais qual tá com sal e qual não tá. E aí, quem segura uma bucha dessa? Não dá tempo para pensar, você tem que ser no automático. Exato. Né? Então você tem que tomar essa decisão. Prove o hambúrguer feito salgando antes e prove o hambúrguer feito salgando na hora. E tome essa decisão você. Perfeito. Não joga pra mim, né? Perfeito. Delma, só temos 10 minutos. Eu tô super feliz com a nossa live. E eu também. Te contar uma coisa da nossa pesquisa. Eu não vou falar dela inteira. Tem 3 situações que me deixaram muito surpresas. 40 pessoas responderam a nossa pesquisa, foi numa ferramenta de pesquisa online. Eu fiz essa pesquisa com os participantes do Falando de Hambúrguer do ano passado, de 2019, e unanimidade dessas hamburguerias que estiveram, de pequenos empreendedores, médios empreendedores, 100% utiliza hambúrguer natural feito no local. Para mim, isso foi surpreendente, sabia? É o que eu disse para você e torno a dizer, Patrícia. Não tem mais espaço para amador. Não tem mais. Se você tem dúvida de como fazer o seu blend, olha, vou dizer uma coisa para você. Eu sou um cara que eu posto nas minhas redes sociais o que você precisar. Qualquer aluno pode me chamar a qualquer momento e falar, professor, eu preciso de um blend. Eu dou. Eu monto um só para ele, para a hamburgueria dele, sem nenhum tipo de problema. Então, não há mais espaço para amador, sabe? O novo empresário, principalmente pós-pandemia, ele é autêntico e acolhedor. Beleza. Deixa eu te fazer uma outra pergunta que fizeram aqui. Pode pôr azeite? Poxa, deve. Se você... Principalmente uma pergunta dessa para a Patrícia, pelo amor de Deus, né? Eu estou diante da pessoa que mais entende de azeite no Brasil, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Eu vou dizer que não pode? Pode sempre, né, Patrícia? Pelo amor de Deus. Fala nisso, muito obrigado pelo azeite que você me deu. Eu adorei, maravilhoso. Adoramos aqui em casa, viu? Beleza. A gente pode fazer depois uma maionese de azeite de oliva, que fica, ó, daqui. Olha lá, eu vou provar. Se você fizer, eu vou provar. Vamos lá. Bom, eu queria, por favor, que você desse as suas considerações finais, porque quando chega bem em cima da hora, esse Instagram derruba a gente, né? Dá uma rasteira. Então, a gente está com pouquinho tempo, queria que você desse suas considerações. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Muito obrigado. Eu também, muito obrigado. Viva o dia do hambúrguer, viu, Delmas? Viva o dia do hambúrguer. Viva o dia do hambúrguer. Eu gostaria muito de agradecer o carinho de todos, né, Patrícia? Não entendi, repete. Não, o Itamar está falando, Delmas, que se for boiler não pode colocar o azeite, porque senão pega fogo. Senão pega fogo, é verdade. Ele tem razão. O Itamar é macaco velho. Não dá para... Se a gente for disputar com o Itamar, nós estamos perdidos. Você tem as condições para se colocar algumas coisas e outras não. Senão você está perdido, realmente. Eu gostaria muito de falar de muita coisa para poder... A Preta, a Laurinha falou sobre o delivery. Pessoal... Cuidado com o delivery, tá? Tem grandes empresas que durante a pandemia, elas estouraram de ganhar dinheiro, estouraram, arrebentaram. Dá para exemplificar aqui com facilidade. Google, por exemplo, os caras, toda a plataforma online, toda a plataforma de internet estourou de ganhar dinheiro, sabe? Os caras triplicaram o patrimônio deles. E uma das grandes empresas que também conseguiram um grande aumento do patrimônio foram as empresas de delivery. Então, tem muito empresário fazendo um trabalho para um delivery
pessoal, um delivery do bairro, um delivery particular. A Madu, por exemplo, eu gosto muito de citar a Madu, porque a Madu, ela tá usando pessoas do bairro de bicicleta. Legal, legal. Sabe? Então, pensa no delivery como um trabalho que você vai ter que dar atenção e tentar sempre, sempre, senhores, tenta abraçar o máximo de possibilidades de ajudar pessoas que couber no seu patrimônio, que couber no seu empreendimento. Eu gostaria muito de agradecer a todos que ficaram com a gente até agora aqui, e eu tenho um profundo carinho a todas as mensagens que eu recebi aí, que eu fui vendo. Ó, o Justino, pelo amor de Deus, dono do Max Hambúrguer. Ele não foi um monstro, né? Um monstro da maionese. A gente falando de maionese, me aparece o Justino. Então, sabe, cuidar de toda... Você tem um negócio, você vai precisar ter um olhar melhor agora para a hospitalidade. É isso aí. E hospitalidade, Patrícia, ela tá desde a cadeira, o conforto da cadeira, até a maionese. Beleza. Hospitalidade está em tudo. Tá. Então você vai ter que dar uma atenção maior à hospitalidade. Um beijo a todos. Leandro, Luiz, um beijão. Roberta, Justino, Itamar, o Alê, todo mundo, pessoal. O Léo, Patrícia. Deixa eu falar. Você está à disposição para dar cursos para quem quiser, não é? Fala aí, rapidinho, que falta 4 minutos. Verdade. Assim que acabar essa pandemia, a gente vai começar com uma série de cursos lá na casa do Leandro, Lá na Cozinha. Sigam o Leandro no Instagram, @Lá na Cozinha. Eu vou começar os cursos lá. Vai começar um projeto muito bacana de aulas particulares, aula de risoto, aula de churrasco, aula de pizza no seu condomínio. Eu vou no seu condomínio sexta e sábado, ou sábado e domingo, ou só no sábado. Fico o dia inteiro, você reúne lá 10 pessoas e nós vamos fazer uma pizzada lá para todo mundo e vamos falar sobre pizza o dia inteiro. Então eu estou à disposição para muita coisa aí, aberto para muita coisa acontecer daqui para frente. Tá certo. Deixa eu só deixar um recado. A gente vai se encontrar na nossa feira da pizza, Expo Pizzaria, dias 8 e 9 de setembro, Delmas. Lá no Espaço Pro Magno. Graças a Deus essa pandemia vai passar e a gente vai conseguir se encontrar, tá bom? Tá bom, a gente vai se ver lá com certeza. Nós estamos lá todo ano juntos, né? O ano passado ficamos lá. Will, um grande beijo a você. Clarinha! Um beijão. Vou dar o curso pro seu pai, Clara. Com certeza. Tá bom. E Oliva. Deixa eu deixar o meu perfil no Instagram. É Patrícia _Azeite. Gente, vem fazer meu curso quando for possível. Isso mesmo, Patrícia. Tá, Dani, lá em Minas, a Cris, Cidade Além Paraíba. Um beijo, Além Paraíba. Muito obrigado a todos. Patrícia, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Beijo. Um grande beijo. Muito obrigado, tá? Tchau. Boa noite a todos. Tchau. Obrigado. Tchau, pessoal. Um beijo a todos. Beijo. Cida, um beijo. Laurinha, um beijão. Rodrigo, beijão, turma. Um beijo a todos. Muito obrigado. Beijo no coração. Tchau, Patrícia. Obrigado. Tchau. Fica com Deus, pessoal. Tchau. Um beijo, turma.